Antes de começar esse vídeo, se você não sabe, eu faço live, não faço mais tantas lives aqui no YouTube, mas ainda faço live lá na Twitch, /canal do Camaleão. Passa lá, porque a gente tá fazendo bastante coisa por lá, basicamente toda semana. Inclusive, eu tô fazendo distribuição de raids de Pokémon Shiny. Então, se você tiver algum interesse, a gente conversar e bater papo, e, enfim, com o tema Pokémon, entre outras coisas, passa lá. Lembrando também que eu estou na minha jornada de jogar os jogos da geração 1 até a geração 10, quando ela surgir, né? Um processo bem demorado, tranquilo, mas bem divertido com vocês também. Então, passem lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, não durma sem saber, pois é, tava pensando em dormir, calma lá, porque eu não durma sem saber chegou pra te deixar informado com as notícias que rolaram na semana passada, um pouquinho já dessa semana, tá? Lembrando que ontem a gente não conseguiu trazer o quadro pra cá, o quadro já tá uma semana aí sem aparecer por conta das notícias, né? Apesar de ser Pokémon, a gente sempre tá minado de novidades, a gente passa por algumas faltas de turbulência, vamos dizer assim, no quesito novidades, né? Aí não tem tanta coisa pra gente discutir, acaba que a semana fica mais calma. Mas temos algumas coisas pra debater, então bora lá, não durma sem saber Pokémon. Deixa seu like, eu agradeço demais e deixa seus comentários também. Vamos lá, vamos começar de Anipoké. Você não pode dormir sem saber que o episódio 13 da semana retrasada, ele é o episódio que traz o retorno do anime Pokémon Horizontes de volta para a TV por conta das 2 semanas de pausa. E esse episódio ele foi muito criticado, também elogiado, mas ele vem com uma carga de recapitulação. O interessante é que, sim, ele teve uma carga de visualizações, principalmente no YouTube, muito baixa. Foi o episódio com menos visualizações visto em uma semana no YouTube, né? Depois de uma semana. Ele conquistou aí apenas 600 mil visualizações, o que é muito baixo para o padrão de um episódio de Pokémon. E baixíssimo também, sendo mais baixo em relação a Horizontes, tá? Mas, por incrível que pareça, esse episódio conseguiu uma taxa alta na audiência em base das estatísticas de Kanto, da região de Kanto no Japão. Pois é, o Anipoké com esse episódio acabou ficando em 5º lugar na audiência. É interessante isso, mas a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que as visualizações continuam baixas, porém, o Anipoké havia acabado de retornar de um hiato, né, uma pausa de 2 semanas, e não só isso, suspeitava-se já que teríamos a primeira captura fora, né, da captura core que já tivemos com os starters, naquele episódio. Né, já era estimado a possibilidade de algo acontecer ali. Então, 2 coisas meio que se chocaram e elevaram a audiência de Pokémon. Mas, ainda assim, não sei se só isso justifica essa guinada tão alta para o 5º lugar. Realmente impressionante, mesmo com os números baixos no YouTube. E aí, o que justifica esses números tão baixos no YouTube e essa audiência tão alta em relação à estatística aí, do site que verifica a região de Kanto no Japão? É difícil dizer, mas provavelmente muitas pessoas assistiram pela TV e não sentiu a necessidade de assistir pelo YouTube. É uma possibilidade, tá? Além disso, como eu falei para vocês, o interesse pode ter sido maior justamente por conta desse retorno. Então, é algo que a gente também tem que ficar de olho. Vamos ver como o Pokémon vai se comportar nas próximas semanas, se isso se mantém. Caso não se manter, aí a gente pode, tipo assim, dar mais abertura para essa discussão a respeito de como ele vem reagindo. Lembrando que essa estatística de Kanto, ela não corresponde ao Japão inteiro. É uma estatística de uma região do Japão, não de todo o Japão. Então, isso é só para dar uma pequena ilustração, né, e uma margem
do interesse. Com o Anipoké, tivemos também a distribuição de um Charizard com o Tera Dark. Pois é, depois da transmissão, um Charizard com esse Tera foi distribuído e você pode conquistar ele usando o Mystery Gift e pegar via código os seus jogos Pokémon Scarlet e Violet. Então é só ir lá no Poképortal, acessar o Mystery Gift e, obviamente, se conectar à internet e, consequentemente, resgatar o seu Charizard Tera Dark, que muitos acreditam que seja o Charizard baseado no Charizard do Fridge. O que, bom, tecnicamente é, mas ao mesmo tempo não é. Justamente porque ele se afasta muito da realidade do Charizard do Fridge. Os movimentos são diferentes. O Original Trainer acaba sendo o próprio player e não Fridge. Né? O ID do Pokémon não é a data que ele foi do episódio foi transmitida, né? Então, assim, são umas situações que acabam nos afastando da ideia de ser o Charizard do Fridge. Mas, ainda assim, é um Charizard do Tera Dark. O que nos leva também a uma situação que muitos vêm percebendo, que a Pokémon Company acabou, nas últimas semanas, fazendo uma linha aí de Charizards com Tera Dark aparecendo em diversas mídias. Anime, distribuição de jogos, TCG e, enfim, várias mídias com o Tera Dark do Charizard. Será que ela está querendo nos dizer alguma coisa? Algumas pessoas estão teorizando que talvez, em algum momento, Charizard pode acabar ganhando uma nova forma e agora com o tipo Dark. Será? Será que é um aviso de que alguma coisa vem aí para o Charizard nesse tipo? Não sei, mas deixando isso daí pra você. Lembrando novamente que o código está aí na tela para você resgatar o Charizard no Scarlet e Violet, tá? Então, Poképortal, Mystery Gift, resgatar com código, colocar o código aí, né? Darktera 0006 e resgatar o Charizard. E você também não pode dormir sem saber que Mewtwo chegou no Pokémon Unite, mas assim que ele chegou, mal ficou ali e ele já sofreu seu primeiro nerf, um nerf de emergência. O que seria, né, uma redução no seu poder, justamente porque ele chegou muito forte no jogo. E, obviamente, quem estava jogando de Mewtwo estava conseguindo fazer, né, a festa no game. Na tela vocês podem ver as mudanças, foram até bem radicais em níveis de porcentagem, o que faz com que o Pokémon fique mais balanceado em relação a como ele chegou, que estava muito, muito forte mesmo. A gente consegue ver, né, essa diferença com a imagem aí na tela dos nerfs que ele sofreu em seus status e até mesmo no stack que ele tinha com o seu poder. Então, bem interessante, comum nesse tipo de jogo, nerfs de emergência, mas confesso que foi bem rápido esse nerf aí no personagem, justamente porque ele estava desbalanceado pra caramba. Enfim, qual a sua opinião sobre isso? Ainda falando de jogos, a gente não pode esquecer de citar aqui, né, o Pokémon Sleep. Não durma sem saber, né, faz todo sentido. E foi descoberto que para você ter uma boa pontuação no Pokémon Sleep, uma coisa que é fundamental é que você tenha aí cerca de 8 horas a 8 horas e meia de sono para que você consiga uma boa pontuação no game. Pois é, você vem jogando esse jogo? Como vem sendo a sua taxa de horas de sono? Vem sendo positiva? Conte pra gente aí nos comentários o que você vem fazendo para farmar mais pontos, se dormir mais vem ajudando ou se você tem algum macete aí para ajudar o pessoal. Diga aí nos comentários. Agora, Mundial Pokémon. Ontem eu fiz um vídeo, inclusive, analisando um pouquinho, bem brevemente, um trailer para comemorar aí o Mundial que vai rolar lá no Japão, Mundial Pokémon, que vai trazer aí diversas modalidades de jogos Pokémon para os jogadores e fãs Pokémon competirem, o que é bem interessante. Com isso, chega um trailer bem animado, bem legal e, enfim, tá sensacional. Link aí no izinho, tá? Se você quiser acompanhar o vídeo na íntegra e se você quiser ver alguns detalhes que eu pontuei no meu vídeo de ontem, também vou deixar aí na tela. Agora, você não pode dormir sem saber que aparentemente teremos uma nova protagonista no mangá de Pokémon Special, ou conhecido também como Pokémon Adventures, que vai cobrir aí essa saga em Paldea. Pois é, essa é uma imagem dela e
aparentemente ela deve ser a protagonista, sendo bem diferente dos personagens que a gente acompanha, por exemplo, pelos jogos, né? Então essa será aparentemente uma das ou a protagonista dessa nova era aí do mangá de Pokémon Adventures. Para finalizar a edição de hoje, uma curiosidade. Hoje não vamos ter aqui a nossa fofoca que mais parece um quadro criminal, né? Mas hoje terminamos essa edição com uma curiosidade que o Junichi Masuda acabou compartilhando no seu Twitter. Ele fez um post falando sobre o início, né, da criação dos jogos Pokémon. E ele diz que tudo começou no prédio, que ele mostra a foto, né, no dia 5 de julho, aparentemente de 1990. Foi tudo ali aonde começou o desenvolvimento dos jogos. As pessoas acabaram achando interessante a data. Por quê? Porque é a mesma data que é dita que o 1000 foi descoberto. Quando você vai nos jogos Red, Blue, Green e Yellow, ao entrar, né, há uns documentos lá que é dito que 1000 foi descoberto no dia 5 de julho. Coincidência? Acho que não. Então, bem interessante essa data e acaba sendo bem revelador aí para os fãs, né? No mais, pessoal, é isso. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Forte abraço. Fui.